Olá, amigos! Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que me assistem. E neste vídeo eu vou falar sobre a Ordem Rosa Cruz, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Vai ser muito baseado no próprio FAQ que existe no site da Ordem. É claro que vou colocar aqui as minhas opiniões, as minhas ideias e as minhas vivências nessa Ordem, que já sou filiado há 4 anos. Então, se você tem curiosidade em saber sobre a Ordem Rosa Cruz, continue comigo que vamos bater um papo a respeito. Bom, a Ordem Rosa Cruz Amorque, que de agora em diante vou falar só Rosa Cruz, mas é Rosa Cruz Amorque, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. É uma organização mística e vou falar também mais à frente sobre essa palavra, misticismo, que é importante clarear essa ideia. Então, continuando, é uma ordem mística, filosófica, cultural, voltada ao desenvolvimento completo, em diversos aspectos, portanto, do ser humano. Podemos citar aspectos físicos, psíquicos e espiritual. Então, essa ordem visa o desenvolvimento nosso, tanto no aspecto do corpo físico, como psiquicamente, espiritualmente, sempre em clima de liberdade de pensamento. Logo no início, uma expressão muito comum que a gente aprende é: seja um ponto de interrogação ambulante. Sempre questione, estude, pesquise, não vá aceitando tudo sem passar pelo crivo da razão, de uma análise, de um raciocínio. Então é uma ordem que fomenta, de certa maneira, o próprio pesquisador, o buscador, sempre com muito autoconhecimento e aí levando em conta justamente a liberdade de pensamento. Então eu já participei de outras ordens, mas a Rosa Cruz, justamente por essa característica, me chamou muito a atenção e, de certa forma, me afinizei bastante, e continuo até hoje, pretendo ficar aí por muitos anos aprendendo e tentando colocar em prática também essa sabedoria, esse conhecimento que a gente aprende quando filiado na Ordem Rosa Cruz. Bom, é bem amplo a quantidade de temas abordados pela Ordem Rosa Cruz. Então vamos começar assim colocando 4 aspectos. Primeiro, o aspecto físico. Então a Ordem comenta bastante em como conseguir uma boa saúde, como trabalhar com essa questão da saúde física mesmo. Inclusive propondo técnicas para reduzir o estresse, que é tão comum hoje na vida agitada, com essas crises todas que todo mundo vivencia. Então é algo bem prático mesmo, a questão do estresse, desse controle, para auxiliar inclusive nos processos naturais de cura do corpo físico. Então existem outras técnicas também para tratar essa questão da doença física, como auxiliar o corpo a se curar, porque a gente tem uma energia de autocura, nós temos essa potencialidade, todo mundo tem, então visa essa questão da saúde física. Então existe uma questão terapêutica também, dentre outras áreas, são muitas áreas abordadas, mas existe essa questão física. Também a questão psíquica, do desenvolvimento psíquico, parapsíquico, vamos dizer, dos poderes latentes interiores que todos nós temos. Existem técnicas, exercícios para desenvolver passo a passo, vagarosamente, esses poderes. Porque também não é só desenvolver poderes. Você tem que desenvolver também a sua lucidez, a sua consciência, a ética, como se diz assim, a questão consciencial. Senão você vai fazer o que com esses poderes, não é verdade?
Então existe, paralelamente ao desenvolvimento prático, todo um aprendizado, uma sabedoria que é necessária, porque senão apenas essa questão de poder, sabemos aonde vai terminar, né? Então existe toda essa questão do trabalho também, do autoconhecimento no uso correto, vamos dizer assim, desses poderes latentes. Por exemplo, a intuição, a telepatia, a clarividência, a projeção psíquica, que é a projeção astral, a autocura, entre diversas outras capacidades naturais, porém que estão adormecidas em nós. Então tende a aflorar essas capacidades. A exemplo da projeção psíquica, que é a viagem astral, a projeção astral, um tema que muito me interessa. Para vocês terem noção, estou há 4 anos na ordem e ainda não cheguei na questão da projeção astral, porque antes disso tem todo o embasamento teórico de informações filosóficas, conceituais, éticas, para a hora que chegar nessa parte prática da projeção astral, né, que é uma parte prática que você pode, todo mundo realizar, você tenha a lucidez de saber aonde aplicar, como aplicar esse tipo de capacidade. Né? Obviamente que para o bem da humanidade, de forma positiva, lúcida, coerente. Então não é só o desenvolvimento, tem todo um estudo, por isso que a ordem é passo a passo, existe graus, você vai estudando e vai passando de grau em grau, cada grau da ordem, primeiro grau, segundo grau, é como se fosse uma escola, cada série tem vamos dizer assim, as lições a serem aprendidas e praticadas também. Então é bem amplo essa questão psíquica dos poderes latentes, das capacidades latentes. Então você pode, por exemplo, utilizar da intuição para tentar buscar uma solução para um problema, para uma dificuldade que você tenha no seu dia a dia. Então você consegue, através da intuição, por exemplo, entrar em sintonia com o todo, né, com a mente cósmica e tentar ter uma inspiração, uma orientação do que fazer, né? Ou você pode utilizar dessa possibilidade para obter mais sabedoria em como ser uma pessoa melhor, né? Então é isso que a ordem visa. Na questão emocional, que também na atualidade é muito importante para todos nós, por exemplo, cultivando e explorando o sentimento de confiança, de paz, trabalhando as relações pessoais com maior harmonia, né? Trabalhar essas relações entre pessoas de forma mais harmoniosas. Então esta é a questão emocional. E a questão espiritual, também relacionada à questão psíquica, esse graduar, despertar interior, vamos dizer assim, um despertar da consciência, não é mesmo? Uma expansão da consciência. Essa questão do trabalho espiritual, a finalidade final é justamente essa, você ter uma percepção sua com relação ao todo também, uma integração pessoal com o todo, que é o objetivo final, né, da Ordem Rosa Cruz e também, vamos dizer, da própria humanidade, né? Essa fusão com o todo, com a mente cósmica, você ter essa, vamos dizer, iluminação. Esse é o grande objetivo, né, da maioria aí das ordens e doutrinas que nós temos. E não é diferente com a Ordem Rosa Cruz. E também tem áreas culturais, áreas filosóficas. Eu, por exemplo, como tenho formação em exatas, bem focada à questão da informática, né? Primeiro estudei técnico em informática no ensino médio, depois a faculdade, pós-graduação. Particularmente, eu praticamente não tive filosofia. Então, tudo que eu aprendi de filosofia foi pela Ordem Rosa Cruz. Então tem
determinado grau da ordem, que eu já passei por ele, onde você estuda os filósofos, então você aprende sobre os pensamentos filosóficos dos principais filósofos, você acaba tendo uma visão de mundo mais ampla. E no caso, como é uma ordem esotérica, existe também alguns ensinamentos que a gente não tem aí nos livros de escola, alguns ensinamentos mais fechados, né, dos filósofos, do ponto de vista do que eles trabalhavam, que diz respeito à metafísica. Então é muito profundo assim essa questão filosófica na ordem também, e acaba nos estimulando bastante a leitura. Então, através disso, eu acabei buscando mais sobre filosofia e foi algo que me agradou bastante. Acabei comprando outros livros e lendo, e é muito gratificante ter esse conhecimento dos pensamentos filosóficos basilares aí da humanidade, não é mesmo? Então existe essa questão filosófica, existe uma questão também até mesmo científica da atualidade, né? Eu já li textos relacionados a pesquisas recentes, porque muitos membros da Ordem Rosa Cruz são cientistas, são filósofos, trabalham paralelamente, né? Pertencem à ordem e trabalham relacionados à ciência médica e diversas áreas do conhecimento humano. Bom, misticismo. Essa foi uma palavra que foi muito depreciada ao longo do tempo no nosso vocabulário, porque é uma confusão. Não tem nada a ver com a palavra mistificar, que dá a ideia de enganar, não é mesmo? O misticismo vem da palavra misticizar. Misticizar. É uma palavra que, como a gente não usa, acabamos associando algo negativo, pejorativo com o misticismo. Na realidade, o misticismo aqui significa a experiência de contato direto nosso, né, do ser humano, com a mente cósmica, com o todo. Ou seja, não tem pedágio, não tem intermediário. O místico é aquela pessoa, então, que realiza um contato direto, fundindo-se com a mente cósmica, com o todo, sem perder a sua individualidade. É um conceito bem profundo, muito próximo a essa questão da iluminação, não é mesmo? Isso em outras tradições é chamado, inclusive, de iluminação. Então, isto que é a questão do misticismo. Misticismo também trata-se do estudo das leis que regem o universo, né? O místico ele estuda sobre karma, sobre evolução, não é mesmo? Sobre as leis que regem a própria espiritualidade. Então esse é o místico. Ele é principalmente também um buscador. É uma pessoa que busca um autoconhecimento, busca ser melhor, e melhorando a si mesmo, melhora também a coletividade que ele está inserido. Este é o místico. E isso é misticismo. Bom, nós como Rosa Cruzes cremos em um princípio que é mantenedor de tudo e que está integrado em toda a criação, né? E inclusive nós fazemos parte dela. Então, esses conceitos Rosa Cruzes não é passado como crença, como algo que você tem que acreditar. Não, pelo contrário, é passado como algo que você tem que experienciar, você tem que vivenciar. Inclusive, a gente aprende técnicas, vamos supor, de meditação, de você buscar esse contato com, vamos dizer, a divindade, com o cósmico,
com a mente divina, ou como você deseja chamar. Então a gente acredita basicamente nisso, e é algo bem profundo de se falar aqui em poucos minutos, mas a gente trabalha toda essa questão que pode ser considerado em outras doutrinas como uma divindade, mas não aquela divindade que é a pessoinha de barba que fica lá em cima julgando, né? É algo muito mais profundo, muito mais complexo, né? Porque a visão de Deus evolui também, assim como evolui a nossa espiritualidade, a nossa racionalidade, né? A nossa vivência. Gurus. Não temos mestre, não temos líderes autoproclamado, né? A pessoa fala, eu sou o mestre, né? Não existe nada disso. Não elege um ser que deva receber adoração ou veneração, né? Sabemos que existiram seres, pessoas, né, muito evoluídas, tal como Lao Tse, Buda, Jesus e tantos outros que são iluminados, né? Mas eles são tal como irmãos mais velhos da humanidade, né? Às vezes são pessoas tão à nossa frente que alguns outros poderão considerá-los deuses, né? Confundir com essa questão, é uma associação que não é a realidade. Eles são pessoas assim, foram pessoas e continuam como consciências assim como nós, muito adiantados, né? Mas a gente pode, inclusive, pensar aqui e dizer que o que eles atingiram, essa iluminação, esse estado de consciência plena, de, vamos dizer assim, o nível máximo da humanidade no que se relaciona à espiritualidade, todos esses aspectos, o que eles atingiram, todos nós atingiremos um dia. Pode demorar aí zilhões e zilhões de anos, muitas encarnações em diversos planetas, tal, um processo evolutivo aí, mas a gente chega lá. É como irmãos mais velhos. Imagina uma criança de 5 anos e uma criança lá de já um adolescente, né, de 18, né, um irmão do outro. Então é claro que a mentalidade da criança de 5 anos não se compara com a de 18 anos, que já tem pensamentos filosóficos e tudo mais, e já tem uma atuação diferente, uma visão de mundo diferente, todo um conceito diferente da criança ali de 5 anos que está brincando ali com o carrinho, né? O mundo dela pode ser considerado como a casa dela, o quarto dela, uma visão bem restrita, né, da vida. Então basicamente esta é a questão do guru. Nós não temos guru e não adoramos nenhum mestre, e isso é algo bem interessante que eu considero, porque a partir do momento que você começa a adorar muito uma pessoa, você já coloca ela num pedestal, né? Já começa a transformar aquela adoração, muitas das vezes, como se fosse uma seita, às vezes transforma-se mesmo numa seita, né? E todo ser humano é falho, né? Se eu falar, fulano é o mestre, né? Ele é um mestre, mas é um ser humano ali, pode ter falhado em muitos aspectos, em outros não, mas na média ali ele é um ser humano. Muitas das vezes, com certeza, não é um iluminado, diferentemente de falar de Jesus, de Buda, né, que é diferente. Então a gente não pode pegar uma pessoa e eleger como guru e ficar adorando ela, né? Não faz muito sentido se a gente analisar isto friamente, né, racionalmente. Então tem toda essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí você adora demais uma pessoa, aquele guru, aí apronta uma coisa, né, apronta uma coisa errada, e aí você entra em desespero, né? Você colocou todas as suas fichinhas naquela pessoa, toda a sua, né? E você
se arrepende, você, vamos dizer assim, quebra a cara. Esse é o termo. Você quebra a cara, é o termo que usamos aqui no interior. E isso é muito ruim, né? Então, justamente por essa e outras questões, que não temos guru, eu também não tenho, admiro algumas personalidades, né? Principalmente na área da viagem astral, da espiritualidade, mas não faço delas guru e não pretendo ter nenhum guru também. E é uma das coisas que novamente me atraiu para a Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem que eu gosto bastante de estudar. Sobre as instruções. Nós somos instruídos, assim que você se afilia à ordem, a ter um lugar na sua casa para poder fazer o seu estudo, suas meditações, né, chamado Sanctum. E recebemos periodicamente as monografias pelo correio, né, mensalmente. Então, por mês você recebe pelo correio e temos então aqui as monografias que você irá ler uma por semana, vamos supor. Então você recebe 4, você lê uma por semana, aí depois recebe a próxima remessa do mês seguinte, e assim você vai fazendo, inclusive, iniciações em casa, se assim desejar, e vai recebendo cada grau, tem aqueles ensinamentos, chega ali em determinado momento você faz uma revisão, você pode inclusive responder um questionário, enviar, é como se fosse praticamente um curso à distância, é muito legal, é muito prático, muito bacana. Tem revistas também, fórum que você pode enviar pergunta, é publicado na revista, tem o site que você pode entrar em contato. Então você tem toda a assistência necessária, né? Porém, lembrando que essas monografias são confidenciais ao estudante. Eu não posso pegar ela, digitar, passar para a internet, escanear, não. Passar para outra pessoa ler. Guardo aqui muito bem, guardado num armário, né? Inclusive, se eu vier a desencarnar, né, meu irmão que já foi Rosa Cruz vai pegar essas monografias e vai devolver para a ordem, né? Porque elas são meio que emprestadas, são minhas, mas são emprestadas para mim poder ter esse conhecimento. Então não é algo que é meu, que eu posso repassar. Não, é um material que é da Ordem Rosa Cruz, está sendo veiculado para mim, né? Então eu tenho que ter essa responsabilidade, e todos que participam de ordens têm essa responsabilidade da confidencialidade com relação ao estudante, com essa parte tanto teórica quanto prática. Então é assim que funciona as instruções da MORC, através de livrinhos que eles chamam de monografia. Bom, cerimônias. É importante dizer que o estudante é livre para conduzir os seus estudos da forma que desejar. Mas caso deseje, existem os organismos que você pode frequentar, que são conhecidos como lojas, capítulos, né, que estão localizados pelo Brasil todo. Aqui na minha cidade, Mirassol, não tem, mas na cidade vizinha, São José do Rio Preto, nós temos uma loja Rosa Cruz, né, onde você pode participar das cerimônias, que são cerimônias místicas. Tem lá iniciações, meditações coletivas, eventos culturais. E é legal essa interação, porque você vai conhecer outros Rosa Cruzes, aprender, trocar ideia, conversar, assistir palestras. Então isso é muito legal também, essa interação, porém você não é obrigado a participar, né, dessa presencialmente. Você pode, vamos dizer assim, né, você pode ficar apenas estudando em casa, o que acaba sendo, de certa forma, um pouco menor essa aquisição dessa vivência Rosa Cruz, né? Mas no meu caso, por exemplo, por enquanto, estou apenas lendo as monografias. Ainda mais agora que chegou a pandemia, né? Não deu para fazer a iniciação
Rosa Cruz na loja, mas eu ainda pretendo futuramente realizar essa iniciação, que é algo muito bonito, algo que nos traz um autoconhecimento, uma vivência que nos marca. É algo muito bacana também de vivenciar. Discordar dos ensinos ou a obrigação em aderir. Isso é algo também importante, porque o estudante é livre para rejeitar o que ele desejar, né? Sem que isso interfira em nada na sua filiação na Ordem Rosa Cruz. A ordem, pessoal, ela forma livres pensadores. Eu sou um livre pensador. E proporciona, além disso, ferramentas para que os seus membros adquiram sua própria sabedoria. Então é aquela coisa, ela não dá o peixe apenas, ela ensina a pescar. Isso é muito bacana, não é mesmo? Então o estudante ele é livre para cancelar sua filiação no momento que desejar. Pode se afastar por um tempo, retornar, sair, voltar, não tem problema nenhum. Não é mesmo? Isso é interessante, porque existem alguns lugares, eu não vou citar nome, mas pode falar assim, olha, se você parar de frequentar aqui, o obsessor vai te pegar. Né? Que balela, não é mesmo? É a mesma coisa que falar assim, ó, você vai para o inferno se você parar de seguir aqui essa ordem. Ou pode te falar assim, essa é a sua última encarnação. Pode ser a sua última encarnação, né? Já te dá aquela agitada, como aconteceu comigo, né? No outro lugar. Se você sair daqui, você perdeu, pronto. Vai desencarnar, vai virar poeira cósmica, você vai deixar de existir. Ou seja, já é aquele medo para amarrar a pessoa. Quem que faz isso? Quem que faz isso? Justamente as seitas. Na hora que você entra na seita, você é muito bem acolhido e coisa e tal. Mas na hora que você fala de sair, que você mudou seu pensamento, você mudou de ideia. Não, na Rosa Cruz você é livre para entrar e sair quando bem quiser, não tem nada disso, né? E mais uma vez, essas são características que muito me atraíram, né? Porque depois de um certo tempo você acaba ficando mais veiaco, então você vai participar de algo, você já sabe o que você quer, você escuta ali e tal, vai aprendendo. Então realmente me cativou bastante a Ordem Rosa Cruz, por isso que eu estou já há 4 anos e provavelmente vou ficar pro restante da minha vida aí, dessa vivência, dessa encarnação, acompanhando enquanto a ordem tiver este posicionamento. Se mudar de posicionamento, eu saio fora. Né? Enquanto tiver nesse posicionamento, eu estou dentro. Né? Ainda tem aquela outro tipo de pessoa que pode falar assim, se você sair daqui, você vai perder a sua programação existencial, então você vai dar ruim. Não é bem assim, né? Essa questão é muito comum em seitas, você quer amarrar a pessoa, né? Criar adoradores, seguidores, então na Rosa Cruz não temos disso. Não precisa nenhum modo de vida especial, não precisa tornar vegetariano, celibato, não sei como é que chama, ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Você não é obrigado a mudar nada do seu estilo de vida. Inclusive, se você é católico, pode continuar católico. Se é espírita, continua espírita. Não é mesmo? Não tem essa questão. Recomenda-se apenas que se você quer entrar na ordem, quer seguir, você tem que ler as monografias, né? Dedicar pelo menos 1 hora semanal ao estudo das monografias, que são bem pequenininhas, dá para em 1 hora, 1h30, tranquilo, ler, refletir sobre os ensinamentos e aquilo que você considerar importante, que é muita sabedoria, muitos ensinamentos realmente práticos ali para ter uma vida harmoniosa. Então você tem que realizar um esforço para aplicar aqueles ensinamentos na vida diária, né? Porque senão para que você vai estar buscando uma ordem, buscando um conhecimento, não é mesmo? É para a gente ser pessoas melhores. Então você não vai mudar o seu estilo de vida,
mas se esforce para ser uma pessoa melhor, cada dia ser uma pessoa melhor, né? Através do autoconhecimento, da autopesquisa, da evolução espiritual, do seu amadurecimento consciencial. É isso que a Ordem deseja para os seus filiados. Bom, como ingressar na Ordem? Basta preencher uma proposta que tem no site da Ordem Rosa Cruz. Vou deixar no link desse vídeo. Pode ser feito via internet ou pelo correio. Hoje em dia se faz tudo pela internet, não é mesmo? E existe uma mensalidade que é bem pouca, que vai custear então o envio das monografias e a manutenção da instituição. É como um curso. Então no site você já tem lá a opção de receber monografias digitais por PDF e impressas, que é alto custo, porque já tem correio, tem a gráfica, não é mesmo? Para fazer os livrinhos. Eu prefiro impressa, já guardo aqui no armário. Gosto bastante do papel ainda, né? Tem um amigo meu que adora digital, coloca no Kindle, organiza tudo. Ele sempre me fala, tô organizando aqui as monografias por graus, tudo bonitinho. Eu acho que eu nem teria essa organização toda, apesar de ser da área de informática. Mas eu ainda gosto bastante do papel. A sabedoria Rosa Cruz tem suas raízes no Egito Antigo, remontando a aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Lá havia as escolas de mistérios, que uniam pessoas que investigavam os mistérios da vida, do homem e do universo. Filósofos como Tales, Pitágoras, Solon, Platão, Plotino viajaram para o Egito e foram lá iniciados nas escolas de mistérios, trazendo aquele avançado saber ao mundo ocidental. O símbolo da Rosa Cruz é este. E o símbolo da cruz antecede ao cristianismo, ou seja, não tem relação alguma com o cristianismo. A cruz simboliza a matéria e o corpo humano. A rosa representa o desabrochar da consciência através da experiência corporal, ou seja, o desabrochamento do interior psíquico do ser humano. Selecionei 3 grandes personalidades históricas que foram também Rosa Cruzes. Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Faraday, considerado o pai da física, tem uma história de vida muito interessante. Existe até uma unidade da eletrônica dedicado a ele, chamada Faraday. E René Descartes, que também dispensa as apresentações, sendo considerado então um dos maiores filósofos e matemático francês. Ok, amigos, então finalizo aqui a minha exposição sobre a Ordem Rosa Cruz Amorque e espero ter clareado um pouco o que vem a ser a Ordem Rosa Cruz. Como todos os Rosa Cruzens dizem, paz profunda!